Olá! O propósito deste vídeo não é uma palestra, mas sim um estudo. Um estudo sobre o poder do pensamento que eu resolvi compartilhar com vocês. É claro que o assunto ele é complexo e não será aqui esgotado todo o conhecimento. Existe muito material, vídeos, livros, enfim, muitas informações sobre o assunto. Como é um pouco extenso, então eu vou dividir em alguns vídeos para uma melhor assimilação. Eu acho que fica mais fácil para a gente ir aos poucos assimilando toda a informação que vamos pesquisar aqui e compartilhar, tá? Então, provavelmente, eu vá fazer um vídeo por semana. Espero que seja possível isso. Vai depender das pesquisas com que serão realizadas e do tempo que isso vai despender, ok? Então, vamos lá. Então, segundo Joana de Ângeles, o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Então, o estudo do pensamento, ele é muito importante para a nossa evolução, né? Embora o assunto seja bem amplo. E para explicar essa colocação da Joana de Ângeles, eu vou citar uma pequena história que diz o seguinte: um velho índio descreveu seus conflitos. Dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. Alguém pergunta: qual lobo vence? E o velho índio reflete e admite: aquele que eu alimento. Então, o pensamento, ele é uma força criadora, né? Através dele, nós podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou distanciarmos dele. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Sinal Verde, traz a seguinte informação sobre o pensamento e suas relações. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio, vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. As colocações que eu vou estar fazendo aqui não são colocações minhas, são colocações pesquisadas, tá? Colocações espíritas. Fiz as anotações aqui, tá? Vocês até estão observando. Fiz umas anotações aqui no papel e eu vou estar dividindo tudo que eu pesquisei com vocês. Então, para a gente explicar esse pensamento e as suas relações, vamos imaginar uma rede de conexão de computadores. Estamos ligados diariamente a milhões de pensamentos. Nós estamos interligados como se fosse uma rede de computadores. Nós emitimos pensamentos como se fossem ondas de rádio. E recebemos também essas ondas. Estamos em constante troca de pensamentos. Quando nós temos os bons pensamentos, a nossa conexão é com os bons espíritos.
E quando temos esses bons pensamentos, então, nós podemos receber as orientações através das intuições. E quando nossos pensamentos estão em desequilíbrio, essa conexão será com os espíritos não tão elevados. E também nós podemos ser influenciados por eles. Então, as vibrações dos nossos pensamentos se unem a vibrações de igual valor moral. Então, emitimos ondas, como estamos vendo aqui na imagem, né? E aí, captamos também essas ondas. Então, recebemos e captamos. Então, essas imagens, elas são apenas para a gente ter uma ideia de como que é essa conexão dos nossos pensamentos, de como estamos sempre interligados aos pensamentos de outras pessoas. Então, emitimos e captamos. Nós somos responsáveis pelo que projetamos, né? Através dos nossos pensamentos. Joana de Ângeles, no livro Pensamento e Vida, diz o seguinte, que muitos pensamentos passam pela nossa mente a toda hora, e muitos deles não são produzidos por nós. São pensamentos que estão numa faixa de frequência próxima da nossa e com os quais nos sintonizamos. E quando esses pensamentos eles perduram um pouco, eles são acompanhados de sentimentos, como nós estamos vendo na imagem aí, né? Então é através dos pensamentos e sentimentos que nos sintonizamos com outras mentes de espíritos encarnados e também dos espíritos desencarnados. Então, antes de a gente dar prosseguimento a alguns conceitos, nós vamos ver primeiramente sobre a mente, o cérebro, o pensamento e o fluido universal. Nesse vídeo aqui, eu vou estar indo até o pensamento. Como o fluido universal é um pouquinho mais complexo, eu vou estar deixando para o próximo vídeo. Então, agora nós vamos ver sobre a mente, o cérebro e o pensamento. Então, vamos lá. A mente. Segundo Adenauer Novaes, no livro Psicologia do Espírito, ele também é pesquisador espírita e é escritor também. Ele diz o seguinte sobre a mente. A mente, aparelho psíquico ou psique, se situa no perispírito e é responsável pela gama de fenômenos que atravessa o cérebro a caminho do espírito. A profusão de pensamentos ocorre na mente humana, nas quais interferem os afetos, o desejo e a vontade. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu não vou me estender, me aprofundar sobre a parte psíquica, sobre o psique aqui, né? Não é esse o meu objetivo, é mais a parte espiritual realmente, tá? Então, nós somos seres espirituais e nós possuímos uma mente. E essa mente, como ele diz aqui, está situada no perispírito. Então, muito se confunde a mente com o espírito, e não é. Que a mente, ela é um atributo do espírito, tá? E também não é do cérebro, como muitas vezes se pensa. O cérebro, segundo André Luiz, é um ninho da mente. E essa gama de fenômenos que ele diz aí, né,
nada mais é do que nossas ideias, nossos sonhos, nossos projetos, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Essa profusão de pensamentos, que seria a quantidade de pensamentos que ocorre na mente, né? Que ele diz aí sobre a profusão de pensamentos, né? Então, toda essa quantidade de pensamentos que nós temos ocorre na nossa mente. E segundo André Luiz, o espírito se vale das experiências reencarnatórias para aprimorar-se a si mesmo. E a mente, acolhida pelo cérebro, em contato íntimo com ele, vai expandir suas possibilidades. Agora, fora do contexto físico do cérebro, a mente ela pode dispor de recursos ou usar de estratégias que sobrepujam toda a fisiologia cerebral. Mas enquanto ela estiver contida nessa máquina de neurônios, como diz André Luiz, ela é limitada pelos recursos que esses neurônios podem oferecer. Então, conforme a nossa limitação, a gente limita também o desenvolvimento da nossa mente. Segundo relatos de André Luiz, então, e de Emmanuel, nossa mente ela vem evoluindo conosco, através das experiências, tanto na dimensão espiritual, como na dimensão física. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do cérebro, tá? Podemos perceber que o cérebro, como qualquer máquina, obedece a um programa pré-definido. Sua deficiência por uma disfunção não impede o ato de pensar, visto que este surge na intimidade do espírito e se irradia através das propriedades do perispírito. Então, o cérebro não gera pensamento, não é ele que gera o pensamento, tanto quanto não é responsável pelos fenômenos sutis da mente. Para a gente entender isso daí, eu peguei uma fala do Divaldo, que diz o seguinte: o cérebro é um computador que decodifica o pensamento que vem do espírito. O pensamento, ele é um departamento da mente. E a mente, ela não é orgânica, não é cerebral. A mente pode viver sem o cérebro, mas o cérebro não pode viver sem a mente. Indo um pouquinho mais além, nós vamos ver um pouquinho do pensamento aqui, tá? Então, o pensamento parece, às vezes, ocorrer como uma fala dentro do cérebro. Não é assim que ocorre? Muitas vezes parece que tem uma vozinha falando dentro da nossa cabeça, né? Porém, ele é uma emanação ou expressão do espírito, o qual, utilizando-se da sutil energia do perispírito, faz surgir, então, o pensamento. Então, podemos dizer que o pensamento, ele é energia, a qual pode se propagar tanto para dentro como para fora do nosso corpo físico. Segundo o espírito áureo, no livro Universo e Vida, a exteriorização do pensamento ocorre por ondas eletromagnéticas. E esse processo, ele também cria ao nosso redor uma psicosfera própria, que nós vamos ver logo mais à frente, que alguns chamam de aura. E esta é a considerada a verdadeira impressão da nossa identidade moral e pode ser visualizada pelo plano espiritual. Então, essa emanação desta energia, né, que é o nosso pensamento, ele forma uma psicosfera, né? Ele forma o que nós chamamos de aura, é o que mais se conhece, né?
E é através disso que a gente mostra o quão elevado nós somos para os espíritos. Quando a gente retorna, né, ao mundo espiritual, fica fácil, fica visível os espíritos saberem o grau da nossa evolução. Aí então, para o próximo vídeo, nós vamos falar sobre o fluido universal. Até lá então!